Olá, bora lá com Fábio Bispo. Hoje no programa número 2 vamos falar com Alex Conceição, esse grande piloto da Reality XP, cara que evoluiu muito da temporada 2 para a temporada 3, já venceu corrida no Bahrein na etapa número 2 do Fórmula 1 Mundial Reality XP e agora está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre a sua vida, um pouco mais sobre tudo que vem acontecendo com ele no AV e fora do AV. Vamos então além do online com Alex Conceição? Então, bora lá! Agora com Alex Conceição. É isso aí, começamos então, bora lá com o Fábio Bispo, hoje com essa personagem bem legal de se conversar. Para mim é uma alegria poder estar aqui do lado de Alex Conceição. Eu falo do lado porque vocês estão vendo aqui meu vídeo aqui e do lado o Alex, mas estamos a alguns quilômetros de distância, mas essa é a graça da internet, que em curtas distâncias a gente pode fazer um programa de entrevista, mesmo um bem longe do outro, mas é o mundo online. Mas hoje a gente quer saber também do mundo offline do Alex. Alex Conceição está com a gente hoje no Bora Lá. Alex, e aí, meu amigo? Como tudo começou? Primeiro fala da onde você é, quantos anos você tem, que a gente quer te conhecer direitinho hoje, cara. Bom, primeiramente é um prazer estar falando com você mais uma vez, Fábio. A gente já né, meio que estamos sempre lado a lado, né? Estamos sempre juntos, a gente se conversa de vez em quando nos grupos aí. Tive a oportunidade de fazer os comentários aí de algumas corridas com você, então a gente tem, né, existe uma afinidade aí, né, isso é muito bacana, eu curto muito, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Alexandre Augusto da Conceição, né, como o Fábio já falou, Alex Conceição na Reality. Eu tenho 45 anos, completei agora dia 28 de março, na última quinta-feira. Parabéns! Valeu! E, assim, eu moro na cidade de Guarulhos, né, na divisa de Guarulhos com São Paulo, na zona norte de São Paulo. Sou da capital, né, nasci na capital, no bairro de Santana, ali, a zona norte, para mim, não tem lugar melhor. Santana, Tucuruvi, ali, bairro do Limão, Casa Verde, zona norte é bem legal. Eu moro do lado aqui dos meus irmãos que moram no Parque do Chaves, né, eu estou na divisa de São Paulo com Guarulhos, se eu atravessar o Fernão Dias, eu estou em São Paulo, eles estão no Parque do Chaves, que é um bairro vizinho ao Jaçanã, que o pessoal deve conhecer aí da música dos Demônios da Garoa, principalmente o pessoal que é mais da antiga que nem a gente, né? Não, que bom que você falou sobre isso, porque agora assim, a audiência vai perdoar, mas vai rolar o... Bom, 45, eu tô com 41, eu cresci na Casa Verde, velho, Rua Reimes, pertinho da Ponte do Limão. Lembra? Próximo da Avenida Casa Verde, inclusive, né? Exatamente. Cresci ali, eu nasci na Penha, né? Nasci na Penha, mas eu fui embora de São Paulo muito cedo, mas minha família toda, do lado de pai, é tudo de São Paulo. E eu fui pra Monte Santo de Minas, uma cidade... Eu sou paulistano de nascença e mineiro de coração. Uhum. E cresci nessa... Eu fui pra lá com 4 anos de idade, mas direto eu ia pra São Paulo, então minhas férias... Feriado, a gente sempre tava lá na Rua Reimes, curtindo a minha avó, meus tios. Adoro também a Zona Norte, tá no coração, velho. Aham. Tucuruvi, tem uns primos que moram no Tucuruvi. E tá tudo enfurnado na escola de samba. Os caras gostam desse esquema aí. X9, né, e tal. Tem a Tucuruvi, né? Tem a própria Tucuruvi, tem a X9 também lá. Show de bola. Bacana. Bom, aí, pronto, rolando a saudade da cidade de São Paulo aqui, que eu adoro, amo essa cidade também. Toda vez que eu chego, eu fico mais feliz, assim, quando eu chego em São Paulo. Todo mundo chega e fala, puta, que fedão, que não sei o quê, cara. Não sinto nada disso, cara. Não, com todos os defeitos, cara, com o trânsito caótico, com as pessoas meio carrancudas, né? Tem uma galera que é meio carrancuda mesmo por causa da correria, do trabalho, do dia a dia, com a poluição, com tudo. São Paulo é maravilhoso. Eu amo essa cidade aqui.
Assim, já tentei morar em outros lugares, não consigo. Teve uma época aí, na minha adolescência, eu viajei para Sergipe. Meus pais eram de Sergipe. Fiquei um mês numa cidade do interior lá, quase pirei, cara. Quase pirei. E não tem como. São Paulo é tudo de bom. Bom, aproveitando que você já falou da sua infância, desse um mês em Sergipe, cara, como é que começou a sua ligação com os games, cara? Bom, videogame começou quando minha mãe. Bom, primeiro eu tinha né, a gente, 10 anos, 11 anos, tinha aquela turminha de amigos, né, que brincava na rua. Hoje em dia é raro, né, molecada brincar na rua. Na minha época a gente brincava na rua, corria pra lá e pra cá, jogava bolinha de gude, futebol e tal. E tinha uns amigos que compraram um Atari e tal, e quando eu vi, eu pirei, né, cara? Pirei. E alguns meses depois, minha mãe resolveu comprar um Atari, né? O 2600 Video Computer System, Que da hora. né? E assim, eu tinha acho que 11 anos, não lembro bem, acho que entre 10 e 11 anos. Isso aí foi o quê? 84, 85. No antigo Jumbo Eletro, lembra? Jumbo Eletro? Lembro. Fui com ela lá comprar. E aí, cara, de lá pra cá, são 35 anos jogando videogame. 35 anos, nunca parei, nunca mais parei. Não pretendo parar, É isso. sinceramente. Enquanto o meu cérebro continuar funcionando e eu tiver a coordenação motor ainda pra isso, vou continuar jogando. E assim, cara, de lá pra cá eu passei por todas as plataformas, quase todas, assim, né, do Atari. Eu fiquei vários anos com o Atari, aí eu comecei a trabalhar com 15 anos. Com 16 anos, eu comprei meu primeiro videogame com o meu dinheiro. Meu pai foi lá e financiou pra mim, né? Fez no crediário. Comprei aquele Top Game, lembra o Top Game que você colocava o cartucho japonês na frente e o americano atrás, que tinha a diferença de tamanho dos cartuchos, que era o famoso Nintendinho, né? Que o pessoal É. na época jogava. Depois eu fui pro Mega Drive, porque pirei, porque no Mega Drive os caras. Eu vi uma matéria numa revista chamada Videogame, a revista número 1 da revista Videogame. Tinha uma matéria com o Rubens Barrichello. Que Rubens da hora. Barrichello jogando Super Monaco GP. Que da hora. E quando eu vi isso, eu falei, não, eu tenho que jogar esse negócio, porque eu era fissurado por Fórmula 1, cara, por causa do Senna, né? Ayrton Senna foi um cara que inspirou muita gente, principalmente a gente que viu ele correr, né? É. E assim, e foi vindo, né, cara? Sega Saturn, Mega Drive, Sega Saturn. O Super Nintendo não joguei, nem o Nintendo 64. Cheguei a jogar, mas não tive, não comprei. Depois veio PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. E que venham outros aí, cara. Assim, eu tive, alguns videogames que eu tive eu vendi, né? O PlayStation eu vendi. O, e o Nintendinho também, né? O Top Game também vendi, me arrependo muito. E depois que eu vendi o PlayStation, eu falei, nunca mais eu vendo nada. Fiquei sabendo que você tem um quase museu de videogames aí, né? Sim, é uma coleçãozinha que eu tenho mesmo. E assim, volta e meia, é difícil você jogar, mas volta e meia baixa aquela saudade, você vai lá, conecta. Minha filha, que é minha parceira de games, ela adora de vez em quando jogar. Pai, liga o PlayStation 2 pra gente jogar. Ela gosta muito do Guitar Hero, que ela curte muito música, essas coisas. Então a gente de vez em quando joga. Minha filha tem 11 anos. Então ela vem aqui, a gente joga de vez em quando. O Saturn também tem alguns jogos antigos que são muito legais. Assim, eu sou suspeito pra falar de videogame, cara. É É, uma das minhas paixões. então, você acabou tocando dois pontos. Primeiro, você falou sobre a Ayrton Senna, mas já a gente chega lá. Quero falar sobre essa outra paixão também, já que você tocou no nome da sua filha e falou de música, que ela curte música, Guitar Hero. Também, né, conversando com você, você já foi DJ, era isso? Sim. Conta um pouco dessa história pra gente, a gente quer saber, velho. Eu sempre gostei de música desde pequeno, né? Minha mãe, principalmente minha mãe, tinha uma coleçãozinha de discos de vinil lá. Devia ter o quê? Uns 10, 15 discos no máximo, mas tinha. E a gente ouvia e tal. E um dia eu vi assisti um filme que você também deve lembrar. Os Warriors, lembra? Que geralmente passava no Domingo Maior. Era um filme de gangues. Ah,
Sei, Isso, sei. eu vi aquele filme Os Warriors, e no filme tinha uma rádio pirata que contava um pouco sobre eles, que eles se envolveram numa encrenca e tal. E tinha uma mulher que era disc jockey da rádio e colocava as músicas pra tocar no disco lá. E aquilo lá virou minha cabeça, cara. Eu queria fazer aquilo, entendeu? Eu já tinha a vitrolinha em casa, aquelas que era tipo uma maletinha, lembra? Sei. Tinha a vitrolinha em casa e tinha os discos, e isso me deu um start, assim, né? Eu fiquei muito mais apaixonado ainda pelos discos depois disso. Mas em 1990, na Zona Leste de São Paulo, tinha uma danceteria chamada Toco, que você também deve conhecer, na Vila Matilde. Deve ter ouvido falar e tal. E, né, os adolescentes, os jovens iam tudo pra lá. Não só lá, né? A House Music em 89 e 90 dominou o Brasil, o mundo, vamos dizer assim. E depois que eu comecei a frequentar essa casa noturna, né, essa danceteria, eu fiquei querendo saber, querendo conhecer mais e tal e tal, e fui me aprofundando, cara. Fui me aprofundando. Quando foi em 1995, eu e mais dois amigos, a gente criou uma rádio pirata. Aqui, ó, aqui próximo do Parque do Chaves aqui, chamada Opção FM. A rádio ficou 9 meses no ar. 9 meses no ar, a gente fazia Nasceu. a alegria do pessoal aqui. E foi bem legal, foi um negócio bem bacana. Que show, cara. Então, assim, você foi um DJ, mas DJ mais de rádio, então. Pra montar a Sim, rádio, em vez de fazer então, festas. eu fiquei esse tempo na Rádio Pirata, né? Depois de um tempo a Polícia Federal veio e fechou, porque dava interferência nos televisores dos vizinhos, aí fizeram uma Você tava derrubando uns avião também, tava tudo certo. É, enfim, a Polícia Federal veio e fechou a rádio, né? Veio o japonês da Federal, mas vamos acabar com essa história aí. Naquela época, acho que ele ainda estava prestando concurso ainda. Pode crer. Mas aí, né, cara, mas eu continuei, né? Eu já comprava uns discos piratinhas, que era o que a grana dava para comprar, né? Na época, não comprava disco importado, nada. Quando foi em 1998, eu falei, cara, eu quero ser profissional. E para você ser profissional, você tem que andar com os profissionais, usar o que os profissionais usam. E aí eu comecei a investir um pouco mais, né? E guardava uma graninha ali na Galeria 24 de Maio, que você também deve conhecer, para comprar os discos importados, né, da Inglaterra e tal. E aí eu fiquei, cara, trabalhando como DJ mesmo, tocando em casa noturna e tal, assim, Legal. como freelancer, né, mas tocava em casa noturna de 2000 até mais ou menos 2005, né? Aí em 2005 deu uma caída para mim, aí eu, né, esporadicamente ainda tocava um pouco, mas quando foi em 2009 eu parei geral, né? Mas eu sou um DJ aposentado. Às vezes rola alguma coisa de você tocar em algum evento, mas eu me considero um DJ aposentado. Hoje eu toco em casa, tenho meus equipamentos aqui, eu toco com os meus amigos. A gente faz umas gigs aqui, como é que eu posso dizer, umas jam sessions, né? Aqui a gente se diverte. Show de bola. Bom, e no meio disso tudo, a paixão pelo automobilismo, pela Fórmula 1. Você falou logo de cara do Senna. Como a gente, né, é mais ou menos da mesma época, né? Nascemos ali na década de 70. Uhum. Eu me apaixonei pela Fórmula 1 logo de cara. Eu era muito criança e acompanhando meus pais. Tanto meu pai e minha mãe muito ligado ao esporte. Meu pai foi jogador de futebol e minha mãe ama esporte. Então tudo que era esporte, tudo, cara. Desde o Brasil tava jogando, seja o que for, a gente tava lá assistindo. E Fórmula 1 era igual, todo domingo. Então eu comecei a assistir com o Piquet. Então a minha primeira lembrança de Fórmula 1 são algumas corridas do bicampeonato do Piquet. Você lembra da época do Piquet também ou você entrou naquela época do Senna? Porque o Senna trouxe muita gente, né? Como ele tinha muito carisma, ele acabou trazendo muita gente para a Fórmula 1. Quando é que você começou a se apaixonar pela Fórmula 1? Então, Fábio, eu não tenho muitas lembranças, entendeu? Assim, do Piquet. Eu lembro do Fittipaldi, do Piquet e tal, mas eu não tenho, assim, lembranças de corridas e tal, até do próprio Senna. Quando eu comecei realmente a querer acompanhar, eu não lembro muita coisa, entendeu? Infelizmente,
Eu não sei dizer exatamente o porquê, mas eu lembro que meus pais me davam carrinhos de Fórmula 1, inclusive. Eu lembro que eu tinha um carrinho de fricção, né? Aquele que você puxava ele para trás. Sei. E ele saía a milhão. E eu lembro que eu ganhei. Teve um dos natais que eu ganhei um carrinho desses daí. E fui brincar na rua e veio um carro, passou por cima do carrinho, cara. E o carrinho não Ai, funcionou mais. Eu fiquei muito triste. que Mas, tristeza, mano. É. mas eu creio que, assim, o que me jogou realmente dentro da Fórmula 1 foi o Senna, cara. Foi o Senna. Certo. Porque volta e meia eu assistia, né? Passava sempre no domingo de manhã as transmissões, né? E às vezes eu acordava, às vezes não. Mas quando o Senna começou a aparecer, que ele foi para Lotus e tal, né? A Lotus Preta. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto, entendeu? Não entendia muito, mas estava sempre assistindo as corridas e tal. E, cara, eu fiquei. A gente é molecão, né, cara? 11, 12, 13 anos, então às vezes você queria assistir, às vezes você não queria assistir, mas quando eu comecei a trabalhar, né, eu estava um pouco maiorzinho, 14, 15 anos, aí eu comecei realmente a todos os domingos querer acompanhar para ver as corridas do Senna. Né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 a partir dos 12 anos, que esse episódio aí do carrinho, eu morava aqui no Parque do Chaves e eu tinha entre 11 e 12 anos já, entendeu? Então, assim, já estava começando a acompanhar já desde a época dele mesmo, creio eu, 84, 85, 86, essa época aí. O Piquet e o Fittipaldi eu não lembro praticamente nada deles. Lembro dos nomes, lembrava dos nomes, já conhecia, já ouvia falar, mas não lembro dos feitos deles, não lembro não. E eu sou um cara que não pesquiso. Talvez seja um pecado até meu, mas sou um cara que não vou correr Não, atrás. O cara tranquilo. mais carismático mesmo, o brasileiro mais carismático da Fórmula 1 para mim foi o Senna, sem dúvida. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma entrevista dele no Roda Viva, uma entrevista na íntegra, cara, que publicaram no YouTube, Show de bola, eu vi. e eu fui assistir inteiro, muito, muito legal. Então, olha, só pra você ver, fica tranquilo que no programa Inesquecível a gente vai trazer vários momentos interessantes da história da Maravilha, Fórmula 1. maravilha. Aí você já vai assistindo, já aproveitando e fazendo uma propagandinha aqui. Então, Ótimo. mas olha, então legal, então beleza. Aí tinha lá do seu lado com a música, começou a aparecer a Fórmula 1, o Senna chegou e não só você, mas quase o Brasil todo veio pra Fórmula 1, né? Foi uma loucura, né? Acompanhar aquele fenômeno, né? Aquele cara extremamente talentoso, extremamente carismático, muito do bem, né? E ainda erguia a bandeira do Brasil, né? E a gente tava falando de uma época ruim, né? Tem gente que acha que hoje tá ruim, é porque não viveu o fim dos anos 80, começo dos anos 90, meu Deus do céu, naquela Já época falo ali o isso. bicho pegava. E a gente tinha aquele alento no Ayrton Senna, né? E, cara, e como foi pra você o jogo, né? Daí já falando do automobilismo virtual offline, né? Não ainda online, né? Como é que foi? Era aquela vontade de ser ele, aquela vontade de ser o Ayrton Senna e pilotar um carro de Fórmula 1? Foi isso que chegou em você, cara? Foi exatamente isso, cara. Nessa época eu ainda tinha o Atari e, e o mais próximo que a gente conseguia chegar do Fórmula 1 era o Enduro, né? E o pole position, lembra do pole Isso, position? pole position, exatamente. Eram os Era- jogos que a gente conseguia chegar mais próximo. Mas aí, conforme o tempo passou, né? Como eu falei, quando eu completei 16 anos, eu comprei o meu Top Game e tal, jogava o videogame, como era fissurado, comprei aquela revista videogame, edição número um. E tinha lá, que os caras eles vinham falando de todas as gerações de videogames, do Atari, do Odyssey e do Mega Drive, que tinha acabado de ser lançado no Japão e nos Estados Unidos. Aqui era novidade, não tinha, tava para chegar aqui ainda, em 90, 91, se não me engano. E, e aí tinha uma matéria com o Rubens Barrichello jogando o jogo Super Monaco GP do Mega Drive. E eu vi aquelas fotos e falei, não, cara, que deve ser muito louco isso, porque o Rubinho tá falando bem do jogo, né? O Rubinho tava começando a aparecer, né? Eu falei, não, tem que ver isso aí. E eu trabalhava de office boy, né? Meus dois primeiros empregos foi de office boy, o meu sonho era trabalhar como office boy para passear pela cidade de São Paulo, né? Lembra aquela música? É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. São Paulo, São Paulo, o nome da música. Show.
Eu piro nessa música aí, sempre achei bacana. Pra mim é um hino da capital. E, e numa das minhas andanças pelo centro da cidade tinha uma loja lá, a antiga Mesbla, lembra da Mesbla? Mesmo, exatamente. Opa, Na já fui lá vitrine tinha várias um vezes. Mega Drive, cara. Tinha um Que Mega da Drive. hora. E o jogo Super Monaco GP rolando lá. O Super Monaco GP era um jogo de fliperama, né? No Japão. Era um jogo de fliperama que os caras fizeram o port pro Mega Drive, que era um videogame já de 16 bits, de uma geração mais avançada. E eu pirei. E um dos fliperamas da região lá onde eu trabalhava, que eu trabalhava ali na Senador Queiroz, tinha uma máquina de fliperama com o Super Monaco GP. Então, de vez em quando eu passava lá e colocava umas fichas lá Que legal. pra jogar, cara. Enfim. E era o Senna. O Senna era o garoto propaganda, né? Então, eles fizeram um jogo com ele no Super Monaco GP 2. Ah, o No primeiro ainda 2. não tinha o Ah, Senna. Porém, tinha um personagem que, cara, se você vê, era um desenho, mas você olhava assim, você via que era o Senna. sei, sei. Mas como não tinha autorização da FIA nem dos pilotos, Ah, tá eles não ligado. podiam colocar o nome dele. Acho que era Ceará o nome. Era Ceará o nome do piloto, que era o piloto mais difícil. Era o cara que, quando você jogava o Campeonato Mundial, que aliás o Super Monaco GP foi o primeiro jogo de automobilismo da história dos videogames que implantou um campeonato mundial para você jogar. Que da Que eu hora. saiba, e foi primeiro. E quando você ia para o Campeonato Mundial, você tinha o seu maior rival era o Ceará, e quase ninguém conseguia vencer do Ceará. Eu mesmo não consegui. Enfim. E aí, daí foi, cara. Daí eu me apaixonei pelos jogos de Fórmula 1 e venho colecionando, cara. Passei pelo Mega Drive, passei pelo no Sega Saturn não teve jogo de Fórmula 1, mas no PlayStation 1, aí eu já comecei a colecionar os Fórmula 1 até hoje. Eu tenho a coleção da Codemasters inteira de jogos de Fórmula 1, do 2010 até o 2018 agora que a gente tem. E os anteriores também, das outras produtoras, da Sony e de outros aí, cara. E sempre nos consoles, nunca no PC. Sempre nos consoles, né? Eu prefiro jogar nos consoles. Os consoles você vai, coloca o disco lá, o cartucho, na época você colocava o cartucho, ligava e ia jogar. Não tinha que configurar nada, nem ficar mexendo em nada. Eu gosto dessa praticidade aí dos consoles. E bom, e quando começou a sua vida no automobilismo virtual, mas online? Qual foi o jogo que te abriu as portas? Foi, caralho, dá pra jogar contra os caras, vez se só offline. Quando isso começou? Foi no da Codemaster mesmo? Sim, eu tava com o PlayStation 3 em 2011. 2011 eu fui, finalzinho de 2011 eu fui aqui no centro de Guarulhos, já estava morando em Guarulhos. Eu fui aqui no centro, comprei um PlayStation 3. Falei, vou comprar. Eu amo videogame, cara. Não tem como negar isso e não tem por que lutar contra isso. E aí, né, eu comprei o Fórmula 1 2010, que já era um jogo um pouco antigo e mais barato até, né, inclusive. Eu falei, vou comprar Blu-ray não risca, o jogo não tem problema. E comecei a jogar. Aliás, é um dos que eu mais gosto, uma das edições que eu mais gosto do Fórmula 1 da Codemasters. E quando foi em 2012, tava para sair o Fórmula 1 2012 com um Blu-ray com um documentário do Senna, entendeu? Aí eu pirei, falei, não, eu tenho que comprar esse, pô, vai vir no documentário do cara ainda. E eu comprei. E nesse já era possível, né, você jogar online. O 2010 eu não sei se era possível, mas o 2012 era possível jogar online. Então, a partir de 2012, eu comecei a jogar online em lobbies esporádicos, né? A minha conexão na época era de 1 mega, cara. Eu tinha conexão de 1 mega de internet. Tava na faculdade, não tinha. Tinha acabado de entrar na faculdade, foi 2012? Não, foi 2013, se não me engano. Não, 2012, foi 2012, final de 2012. Em 2013. 2013 a gente jogava o 2012 porque demorava pra lançar, né? É, é, Era quase no foi final algo do ano assim. que lançava o É, outro. eu tava ensaiando para entrar pra faculdade e aí eu tava jogando. Chegava do trabalho e ia jogar com o pessoal. Acabei até montando um grupinho com uns americanos lá. Uns americanos a gente se encontrava de vez em quando pra jogar, mas, cara, tomava muito pau dos caras porque jogava com controle, os caras jogavam com volante.
E assim, eu não entendia direito a mecânica do jogo, dos ajustes e tal, né, tomava várias voltas dos caras e eu achava que o problema era o controle. Eu jogava com controle e os caras jogavam com volante. E volante era muito caro, né, cara? E né, morando sozinho, eu tinha me separado da mãe da minha filha em 3 anos atrás, tinha me separado e tal, tava morando sozinho. Então você tem que se sustentar, né? Sustentar a sua casa e tal. Meu pai já não morava com meus irmãos ainda, mas minha mãe já tinha falecido, então você tem que se virar, né? Morar sozinho, você tem que se virar. Então você tem que controlar ali, né? Controlar as coisas e tal. E então ficou nessa. Falei, um dia eu compro o volante. Aí acabei que eu entrei na faculdade e parei de jogar com os caras, cara. Parei de jogar com os caras e só voltei mesmo a querer jogar online a partir de em 2016 para 2017, né? Que eu comprei o Fórmula 1 em 2016, comprei o PlayStation 4 em 2016 e comprei também o Fórmula 1 em 2016. Falei, não, vou comprar porque é Fórmula 1 e eu quero jogar o Fórmula 1. E, né, eu fiquei jogando aqui. Quando foi na metade de 2017, eu terminei a faculdade. Em julho de 2017 eu terminei a faculdade, fiz faculdade de farmácia e bioquímica. E, e continuei, né, com a Fórmula 1 em 2016 e tal. Aí eu comecei a procurar vídeos, né, de gameplay do Fórmula 1, até para tentar aprender um pouco sobre a mecânica de ajustes mesmo do jogo. E aí eu conheci algumas ligas de Fórmula 1, né? Conheci a Liga Online F1, né? A LoF1. E eu acompanhava, né? Eu virei um espectador dos caras, porque eu achava divertido a forma como era feita a transmissão. E o lance também de poder, você poder jogar online contra pessoas reais, num campeonato organizado. E além disso, esse campeonato ele era transmitido via internet, como se fosse uma televisão. Eu achei isso aí fantástico. Falei, não, eu tenho que fazer parte disso, tenho que fazer parte disso. E aí o tempo passou, quando foi em 2018, eu resolvi realmente ingressar, né, na Fórmula 1 virtual. Quando foi em fevereiro, eu falei, meu, não dá para ir correr com os caras online de controle e todo mundo de volante. Essa era a minha concepção, né? Eu vou, eu me considerava um bom piloto, mas você jogar contra o jogo, contra a inteligência artificial, é uma coisa, né? Jogar contra o ser humano, correr contra o ser humano é outra. Enfim, quando foi em final de fevereiro, início de março, eu resolvi me dar um presente, comprei o volante G29, né? E aí me inscrevi em 2 ligas, na Liga DGT e na LoF1. E aí, de lá pra cá, a gente tá aqui se falando, né? Tudo combinou pra gente Chegar nesse momento. chegar nesse momento aqui. Bom, não quero dar um salto, mas só essa pergunta é pontual. E aí? Hoje é o seu melhor momento como piloto virtual? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Hoje eu sei o que eu tô fazendo no jogo. Hoje eu sei o que eu tô fazendo no meu carro, entendeu? Eu posso não ser o piloto mais rápido do grid, ou o piloto mais rápido de todos, né, da Fórmula 1 virtual brasileira ou mundial, que seja. Mas assim, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo e tento fazer o melhor possível, o melhor que eu consigo, entendeu? É, Estar aqui conversando com você é muito gratificante, cara. É muito gratificante porque, primeiro, conheci pessoas bacanas, conheci você, o Thiago Luz e o restante dos pilotos da Reality, o Ricardo Vargas, Thiago Arengue, Hilton Pessoa, o Torugo. O Torugo meio que não conta porque eu já conheci ele quando ele era DJ, a gente já era amigo antes de se encontrar, mas você vê, a gente tinha isso em comum e não sabia. Que da Um hora. dia encontrei o cara pelo Facebook, aliás, na PSN, a gente se encontrou na PSN, eu vi lá o, o nick dele, DJ Torugo, eu falei, pô, será que é o cara? Será que é ele? E era o cara, entendeu? Que A da gente se hora. reencontrou anos depois, graças ao automobilismo virtual. Então, assim, de um ano pra cá, né, que eu comecei realmente no automobilismo virtual em ligas, correndo e chegando em 19º, 18º, muitas vezes nem chegando, nem conseguindo terminar as provas, a chegar agora e saber que eu tenho condições de chegar entre os 5 primeiros e até entre os 10 primeiros, de repente poder brigar por um pódio, sem dúvida alguma é meu melhor momento, cara. Assim,
E eu até falo que eu não jogo, eu corro, entendeu? É isso. Eu não jogo Fórmula 1, eu corro na Fórmula 1. Eu levo muito, muito a sério mesmo, muito a sério mesmo. Eu me dedico mesmo, eu gasto horas treinando. E eu falo isso não para me vangloriar, para me gabar, nada disso, é porque eu gosto mesmo, cara. Esse lance, em particular, em se falando da reality, a Reality XP proporciona isso, de você se sentir como um piloto de verdade. Eu me sinto como um piloto real, cara. Mas você é um piloto. É que nós somos virtuais, né? Mas Exatamente. você é um piloto. A nossa vida de piloto, você tem alguma coisa aí com esse nome. Fala um pouquinho sobre esse projeto, mas depois eu quero saber como você chegou na reality. Mas fala um pouquinho sobre o projeto Vida de Piloto no YouTube, que, ó, para quem gosta, agora eu tô falando com você aí. Para quem gosta de ver, acompanhar no YouTube, gameplay, mas para quem curte essa coisa de Fórmula 1, no automobilismo virtual, acessa no YouTube do Alex Conceição, Vida de Piloto, é show de bola. Vou colocar na descrição do vídeo o link para você clicar e ir direto lá pro YouTube do Alex. Vale muito a pena, é bem legal ver o treinamento dele, ver como foi a corrida, as decepções, as alegrias. É show de bola, vale a pena assistir lá, beleza? Ó, tá passado o recado, tá aqui, tá no link embaixo da descrição, é só você clicar e ir direto para lá. Mas como é que foi essa ideia de começar a passar a sua vida de piloto pro pessoal, cara? Então, quando foi anunciado pra gente que ia ter o campeonato mundial com as 12 pistas e tal, toda a estrutura que ia ser montada, eu pensei assim, poxa, que legal, cara, um campeonato mundial de verdade, né, com umas corridas 100%. Tem muita gente que não gosta, que não tem paciência, né, de Sim, fazer uma corrida 100%. Eu já acho show de bola. É cansativo, sim, exato. é, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar do que passam os pilotos lá, o Hamilton, o Vettel, o Sainz e todo mundo. Então, assim, eu fiquei super empolgado. Eu sou espectador, sou assinante dos canais do Rafa Bin, Ótimo. Velocidade Alta, e são os caras que eles colocam lá o modo carreira, né? Eles vão mostrando lá o progresso deles no modo carreira e eu acho super interessante. Eu sempre acompanho, vou lá, dou like, faço comentários, eu acho super legal, entendeu? Mas eu nunca vi alguém fazer isso num campeonato disputado com pilotos reais, entendeu? Porque ali eles estão disputando com a inteligência artificial, né? Mas não com pilotos reais. Eles estão sendo entrevistados pela Claire, que é uma repórter virtual, mas não como um repórter real, que nem a gente tem na reality. Falei, cara, pensei comigo, pô, por que não fazer isso? A reality está dando um passo à frente, que é fazer um campeonato, entre aspas, de verdade virtual, né? Um campeonato mundial virtual, mas de verdade, entre aspas. Por que não fazer documentar isso, mostrar a trajetória de um piloto com todas as dificuldades, mostrar os treinos livres, mostrar os treinos classificatórios, mostrar os erros e os acertos e tal. Então foi aí que surgiu, cara. Eu sentei, peguei o papel e saí escrevendo um monte de nome. E pesquisei também sobre os nomes dos canais. E o que eu achei mais legal foi o Vida de Piloto, porque realmente o que eu quero mostrar é isso: é a vida do piloto Alex Conceição ao longo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da Reality XP, desde o Grande Prêmio da Austrália até o Grande Prêmio de Abu Dhabi, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se o Alex Conceição vai ser campeão ou não, se ele vai estar entre os 10 primeiros ou não. Existem as metas, né? Eu tenho as metas que já foram traçadas, quero cumpri-las, quero alcançá-las, mas a gente não sabe, né? Que cara, como você falou na transmissão anterior, né, do Grande Prêmio do Bahrein, corridas são corridas, né? Então achei interessante isso. Eu me coloquei como espectador, né? O que eu espero como espectador? O que eu gostaria de ver? E tive essa ideia e achei bacana mostrar isso pro pessoal. Espero que a galera esteja gostando. O canal é Vida de Piloto F1. É só digitar lá Vida de Piloto F1 e procurar. Não tá tendo muita relevância por enquanto, porque é um canal novo, né? E no YouTube, para você ter relevância, tem que ter milhares de acessos. Enfim, mas o material tá lá, então a cada corrida, a cada evento que existe dentro do campeonato, eu vou lá e posto. Disponibilizo também os links da reality para você assistir.
né? A pessoa assistir a corrida na íntegra, assistir os melhores momentos e também, né, o vídeo propriamente dito, que é a visão da corrida de dentro do meu cockpit. Claro, não é a corrida inteira, porque você vê uma pessoa correndo durante 1h30 de dentro do carro ali, vai dar sono. Então eu edito o vídeo, coloco entre 20 e 25 minutos, dá para a pessoa ter uma base e tal. Show. Agora, a dúvida, Marco, como é que você chegou na Reality XP, cara? Quem que te apresentou? Como é que foi a sua entrada? E óbvio, né? O que você achou de tudo isso? Conta pra gente. Bom, eu conheci a Reality XP através do Wilton Pessoa. O Wilton Pessoa era meu companheiro de equipe na LoF 1. A gente corria pela Ferrari, né? Ele gostava da Ferrari e tal. Ah, vamos ser companheiro de equipe. A gente tem eu e ele, nós não éramos. Quando ele entrou lá, eu já estava na liga. E o companheiro de equipe dele não treinava com ele. E o meu companheiro de equipe não treinava comigo. E ele, como ele é um cara nordestino, né? Um cara tipo de Natal e tal. E eu tenho bastante afinidade com o pessoal do Nordeste. Acho muito bacana a cultura deles e tal. Como eu falei, meus pais eram nordestinos e tal. E acho que isso até, né, acabou contribuindo para que a gente tivesse uma afinidade dentro da liga, e eu comecei a convidar ele para dei as boas-vindas para ele e tal. A gente começou a manter contato e comecei a convidá-lo para a gente treinar junto, viramos companheiro de equipe. E aí ele, pô, meu, eu preciso adquirir mais quilometragem, ele fala, né, o termo que ele usa. Preciso adquirir mais quilometragem e tal, para pegar experiência, que também ele estava iniciando no AV, né, no automobilismo virtual. E ele foi entrando em várias ligas e saiu me arrastando para as ligas também. Eu tava em 3 ligas já, cara. Na LoF 1, ZGT e na Grand Prix. E na Grand Prix, na época, tava o Thiago Luz lá. Sei. E ele foi fazer uma corrida na Reality. Falou, cara, assiste lá minha corrida que eu vou correr na Liga Reality. Beleza. Aí um dia eu liguei aqui o meu PlayStation, coloquei no YouTube e fui assistir a corrida. Você tava narrando, eu não lembro quem era. Acho que quem tava comentando era o Thiago Luz. E aí tinha, na época, acho que tinha o Cataldo, eu acho que tava com vocês, tinha caramba, esqueci o nome dos outros caras, enfim, o Tony Peterson, eu acho que já tava. Enfim, tinha um pessoal que já corre com a gente, já tava lá. E eu pirei, falei, cara, nunca vi nada igual essa transmissão. E você, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora. Com seus jargões, né, seus bordões e tal. E eu pirei, falei, cara, os caras estão bem na frente, né? Pô, vamos lá correr com a gente. Falei, não, cara, já tô em 3 ligas, eu não vou conseguir. Eu não tava aguentando, Fábio. Não tava aguentando É foda, né? Tinha dias que eu trabalhava até tão mais tarde. O meu horário hoje é das 2 até as 10, mas teve uma época que eu entrava às 7 da manhã e tinha dias que eu chegava em casa às 10 da noite, entendeu? Então, assim, que tava muito puxado pra mim. Teve um dia que eu adoeci, não fui trabalhar, não aguentei acordar. Eu levantei, abri o olho e tava tudo rodando. Por quê? Chegava do trabalho e ficava treinando até 1 da manhã. Ia dormir, acordava às 4h30 para ir trabalhar, sair de casa às 6 horas. Meu trabalho em Santo Amaro, entendeu? Nossa. Aí, nossa, era terrível. Aí um dia, eu não lembro exatamente como. Ah, eu fiquei com o contato do Thiago Luz por causa da Grand Prix. E a gente se comunicou, porque teve uma corrida na Rússia, que inclusive eu dormi no volante, que foi o primeiro campeonato 100% que eu disputei. Você dormiu na corrida, cara? Dormi no volante, cara. Dormi Ah, no não. volante na Rússia. Eu Aquela também. curvinha. Eu também já aquela dormi. curvinha Eu antes do também já viaduto, dormi. sabe? Aquela curvinha antes do viaduto. Sei. Passei direto ali, cara. Passei direto e quando eu dei por mim já não tinha mais como parar. Eu tava jogando sem ABS. Tava correndo sem ABS e o carro travou a roda e foi no muro, deu PT. Ah, não, Enfim. deixa eu contar uma dessa, porque também isso é o cúmulo do vício, né, velho? O cara tá morto de cansar, mas tá lá. Um dia eu tava treinando, mas eu tava treinando, não era um evento, eu tava treinando pro campeonato e tal, e simplesmente dormi, pau. Quando eu acordei, o carro para sem o bico na parede, assim, né? Era na Espanha, cara. O carro, passei Nossa. reto na reta, a reta da Espanha fez eu dormir. Dormi e o carro parou lá, Mas velho. você dorme de olho aberto, né, cara? É uma loucura isso, né, velho? Nossa. Você dorme de olho aberto, é verdade.
E aí, assim, a partir disso, cara, foi bom pelo seguinte, após a corrida, eu mandei mensagem pro Thiago Luz, que a gente teve umas disputas lá, e foi bem bacana, a gente se cumprimentou e tal, né, pelo fair play e tudo mais. E um dia ele mandou uma mensagem pra mim, falou: Alexandre, ó, eu tenho uma liga também e tal, chama-se Reality XP, gostei do jeito que você pilota, você é um cara limpo na pista e tal, respeita os adversários, então se um dia você tiver afim, vem correr com a gente e tal. Eu até agradeci, recusei o convite, porque eu já estava em 3 ligas. Aí, o meu companheiro de equipe na 91 chega e fala o seguinte: Alexandre, você vai correr comigo na Reality? Vamos lá, vamos lá. Eu falei: Hilton, não vou, cara, não vou, porque eu não tô aguentando. Não, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Insistiu, insistiu, insistiu. Não, vou falar pros caras que você vai correr lá. Aí eu fui lá e voltei a falar com o Thiago Luz. E achou até estranho. Ele falou: pô, meu, mas não tô entendendo vocês. Falou que não ia, agora vai e tal. Eu falei: então, cara, é o que meu companheiro de equipe, aí o Wilton Pessoa e tal, blá, 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 dei aquela explicação. E tô aí, né, com vocês. Isso aí aconteceu há 2 campeonatos atrás, cara. Eu não lembro exatamente, acho que foi em julho, foi em agosto, alguma coisa assim. Foi um pouco antes de lançar o Fórmula 1 2018, a gente tava no 2017 ainda. Eu entrei na metade do campeonato, foi no Grande Prêmio do Azerbaijão, pela equipe Toro Rosso. E eu lembro, eu tava até conversando com o Rafa ontem, no Rafael Chaves, no grupo lá de treinos, que nessa corrida aí, infelizmente, eu acho que quebrei o bico, fui fazer um ajuste no carro e acabei com a corrida do Rafa, cara. Bati nele na curva 1, ele já tinha me ultrapassado, eu era retardatário, e eu fui fazer um ajuste no carro e perdi o ponto de freada e bati no carro dele, detonei o carro dele. Ele conseguiu ainda sair andando, mas já era, acabou depois rodando e deu PT. Fiquei muito chateado, cara. Fiquei muito triste mesmo. E essas coisas acontecem, né? É. Mas às vezes fica com cabeça quente, reclama, mas acidente acontece. A gente sabe muito bem diferenciar quando é sacanagem e quando erro, né? Errou, bateu, faz parte, conversa com o cara, já pede desculpa e aí tudo fica bem. Bom, a partir daí começou a sua saga da reality, terminando aquele campeonato. Depois você participou de um campeonato inteiro, né? Uhum. E um piloto ali meio de tabela, né? No campeonato anterior. E aí começa o Mundial. Você tem uma primeira corrida com um erro de estratégia, vamos dizer assim. E o nosso jornalista Maurício Clipper foi lá, pontuou isso nas suas linhas, na sua matéria. Né? Aqui vem o Maurício Clipper, foi o Bora Lá número 1, né? E ele comentou sobre esse assunto, que você foi conversar com ele sobre o texto, né? E agradecendo pelo que ele tinha colocado e que você ia dar a volta por cima. Rapaz, mas a volta por cima foi tão boa que na segunda corrida você foi lá e ganhou, cara. Fala um pouco sobre essa história, que é muito da hora isso, velho. Cara, foi o seguinte, né? O Grande Prêmio da Austrália, a Austrália é uma pista que eu gosto muito, mas é uma pista que eu não consigo ir bem nela, cara. E eu tava confiante, inclusive, que ia fazer uma boa corrida na Austrália. Eu treinei bem, treinei bastante. Nos treinos o carro parecia bem, mas no dia da corrida eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei se a pista estava mais fria, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu não conseguia sentir o carro na pista, entendeu? E quando você não consegue sentir o carro na pista, é porque você vai distracionar, né? E era o que acontecia. Todas as curvas que eu fazia, o carro ameaçava distracionar. Todas as corridas que eu fazia, ou distracionava pouco, mas tinha esse problema. Então, eu corri assim, na ponta dos dedos na Austrália, entendeu? Eu sabia que o Tony estava mais rápido que eu, 1 segundo. Então, assim, a minha estratégia era tentar fazer uma parada só, entendeu? Só que, assim, acho que talvez pela tensão do início de campeonato, de não saber como é que as coisas vão estar, você já ter consciência de que o seu maior rival, que é o Tony Peterson, não desmerecendo os outros pilotos, mas eu via como que o Tony estava pilotando, a gente já tinha treinado, já tinha feito corrida junto. Eu sabia que ele estava 1 segundo mais rápido que eu, e 1 segundo é muito tempo na Fórmula 1, a gente sabe disso.
Então, acho que essa tensão aí, eu não consegui me concentrar direito, eu não entrei no box na hora que era para entrar, eu não mantive a distância do carro da frente, o quanto deveria ter tomado para não bater no Léo Fernandes e tomar aquela punição, aquele stop and go ridículo que eu tomei, que eu não bati nem a asa, eu trisquei a minha roda na roda dele e tomei um stop and go por isso. Bati no André Sampaio também, que, pô, o freio tá frio, mantém distância do carro da frente. Fui lá, quebrei a asa, ainda, em vez de entrar no box, dei mais uma volta com a asa quebrada. Então, assim, eu assisti aquela transmissão e sabe quando você tem vontade de você mesmo se bater? Porque foram erros bestas que foram cometidos, cara. Eu cheguei a liderar a prova, eu tinha plenas condições de pelo menos pegar um pódio, pelo menos terminar em terceiro, É isso entendeu? mesmo. Porque eu ia fazer uma parada só. Depois eu ia colocar o pneu amarelo e ir embora. E teve safety car, né? Pois é. E com o safety car, se você tivesse parado quando teve o safety car, você ia lutar pela primeira posição. Tudo bem, o Tony estava muito rápido. Provavelmente o Tony ia ganhar, mas você ia lutar pela primeira posição. Sim, sim. E foi bom, né, cara? Foi bom que hoje eu passei a prestar atenção em algumas coisas que eu não prestava antes no jogo, né? Alguns toques que o engenheiro te dá. E a colocar também o safety car na estratégia. Eu não colocava o safety car, a possibilidade de um safety car nas minhas estratégias de corrida. Você entendeu? Talvez esse foi o meu maior erro em todas as provas que eu disputei hoje. E, enfim, aí, né, aquela ansiedade, né, pô, quero ver qual que vai ser a matéria, como que vai ser a matéria lá do Maurício Klippel, né, e tal. Aí o cara soltou aquela, Alex Conceição fez tudo errado. Eu falei, puta. Na hora eu falei assim, mano. Eu pensei comigo assim, pô, se o cara tenta uma estratégia ousada e dá certo, o cara vira um deus. Mas se o cara tenta uma estratégia ousada e dá errado, o cara tá na lama. Exato. Né? Mas depois eu dei risada, porque eu achei bacana isso. E assim, ao mesmo tempo eu tava acompanhando o seriado lá da Netflix, né, o Drive to Survive, e eu, tipo, coloquei uma coisa com a outra, porque faz parte, né, cara? A cobrança faz parte da Fórmula 1. Exato. Os caras são a elite do automobilismo, né, cara? E é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver o circo pegar fogo. Quem acompanha quer ver os caras brigando ali, disputando. É, quem corre quer vencer e quem assiste quer ver o vitorioso, né? E eu falei, não, cara, eu vou dar um jeito nisso. Isso não vai ficar assim. O cara, eu tenho que evoluir como piloto. Eu tenho que evoluir como piloto. Isso, eu não posso cometer mais esses erros. Se eu quiser disputar o campeonato, ou pelo menos terminar entre os três primeiros, que é a minha meta, é terminar entre os três primeiros, né? Sempre degrau por degrau. No campeonato passado eu terminei em quarto, esse eu quero terminar entre os três primeiros. Se possível, ganhar o campeonato. E até comentei com o Thiago Luz, falei, pô, a imprensa é fogo, né, cara? A imprensa da reality não dá boi, né, e tal. Mas eu dei os parabéns através do Thiago pro Maurício, que assim, é um cara que faz um trabalho excepcional, muito bom e claro nas coisas que ele fala, nas coisas que ele escreve. E ele não estava errado no que ele falou, estava certo, deu tudo errado mesmo. Deu tudo errado. E isso serviu de combustível, cara, para eu treinar mais, prestar mais atenção em algumas coisas, bolar melhor as estratégias. Alex, e no próprio episódio seu no YouTube, você fala isso durante a transmissão, a sua transmissão, né? Puta, tá dando tudo errado, né? Você mesmo verbaliza isso, né? No vídeo seu no YouTube. Sim, cara, aquela corrida foi uma corrida meio que para esquecer, entendeu? Porque, assim, eu acho que dava para ter pego o pódio, cara. Eu fiz tudo errado, entendeu? Pelo menos o pódio acho que dava para ter pego, porque eu coloquei no papel, cara. Eu coloquei no papel. O Tony Peterson, eu falei, meu, o Tony Peterson tá mais rápido que eu. O cara, se ele largar de pneu roxo, ele vai ter que parar, e eu largar de pneu vermelho, ele vai ter que parar antes de mim. Certo? Ele vai fazer duas paradas. Eu vou fazer uma parada só. Então eu coloquei no papel, cara. Eu coloquei no papel quando mais ou menos que ele ia parar, quando que eu ia parar mais ou menos a estratégia. Teoricamente, era a estratégia certa, cara.
Eu consegui, só que assim, meu carro tava tão ruim que no treino eu consegui levar o pneu vermelho até a volta 25. Na corrida, na volta 15, o pneu já não tava mais aguentando. Você entendeu? Sem falar que, infelizmente, eu acabei sendo atrapalhado por um retardatário na minha volta de classificação e perdi meio segundo nessa volta de classificação. Feito, se eu tivesse baixado meio segundo do meu tempo, eu teria largado em quarto e não em nono, como eu larguei. Aí dificultou mais ainda as minhas possibilidades, entendeu? Ou seja, começou tudo errado mesmo. A corrida, o evento foi todo errado para cima de mim. Assim, algumas coisas fugiram do meu controle, outras não, né? Outras foi culpa minha mesmo. E, cara, aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Eu procuro sempre absorver o máximo que eu posso das provas. No Bahrein, eu disputando ali lado a lado com o Tony, roda com roda, dei o pé mais cedo, não precisava ali, era só eu acompanhar ele, a gente teria entrado ali na curva 3 junto. Talvez ele um pouco mais na frente, que ele estava ele estava na pista e eu provavelmente ia pegar a zebra, mas ia estar junto ali, de repente eu teria ganhado a posição dele na pista, porque estava mais rápido, né? Tirando um pouco, mas estava mais rápido que ele. Enfim, tudo é aprendizado, né? A gente vai aprendendo aí. Mas é isso, passou alguns dias, como todo esportista, né? Você tem o próximo evento para se recuperar. E Uhum. aí veio o Bahrein com um leilão. Aí, além de tudo, tem a estratégia para gastar as realities, porque o campeonato da reality é assim. Você Uhum. tem várias coisas para pensar. E aí você foi e comprou qual carro? Mercedes. Foi e gastou as realities para comprar o melhor carro. Uhum. E o Tony Peterson tava com qual carro? Mercedes também. o arquirrival ali das pistas de Mercedes, você de Mercedes, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer. E aí vamos para o Bahrein. Conta um pouco como foi a sua história do Bahrein, que aí vem a redenção, né? Então, cara, o Bahrein. A gente foi pro Bahrein, teve o leilão, né? Paguei caro na Mercedes, cara. 150 mil reais. Que isso, Foi ó. reais. Susto. Foi fácil, não. Gastou realete pra trazer a Mercedes, mas valeu a pena, valeu a Valeu, pena. valeu. E aí, né, você vai acompanhando o leilão, o Tony também de Mercedes, beleza. Aí vamos lá pro Bahrein, vamos fazer o treino. Eu tinha feito umas corridas também com o Tony, né, uns treinos com o Tony. Teve um dia que até treinou eu, o Tony, o Wilton Pessoa e o Torugo, o Vitor Hugo, né, que correu também no campeonato passado. A gente fez uma corrida treino junto. Cara, eu terminei em 17º, foi um lixo. Bati, quebrei o bico, enfim. Então, o Tony tava andando muito também. Falei, cara, tem que. Nessa pista não vai dar pra fazer uma parada só, porque é uma pista que come muito pneu, a aderência é precária por causa da areia do deserto. A Cold Masters conseguiu fazer uma simulação quase perfeita para isso, né? Só faltou o vento, a influência do vento, porque a areia do deserto influencia sim na tração dos pneus, na forma como você acelera, na forma como você faz as curvas. A temperatura do ar também influencia na temperatura do motor, que pode superaquecer e você perde aceleração nas curvas. Nos treinos eu senti isso, eu percebi isso. Então comecei a mudar um pouco a minha forma de pilotagem nessa pista aí. Depois que eu treinei com o Tony, inclusive. E fui pro treino classificatório com a seguinte pré-estratégia, vamos dizer assim. Fazer o Q2 de pneu amarelo. Que é com o pneu do Q2 que a gente vai para a corrida, né? Exato. Então eu fiz umas voltas lá com pneu supermacio vermelho, para garantir meu lugar no Q1, no Q2, beleza. No Q2 eu falei, bom, vou esperar o que o Tony vai fazer. Se ele for de pneu, eu já queria ir de pneu amarelo, mas eu quero ver o que ele vai fazer. Ele pegou e colocou pneu amarelo. Ele foi o primeiro a sair. Beleza? Mais um motivo para eu colocar o pneu amarelo. E fui também. Só que acho que eu fui um pouco afoito demais, né? Aprendi mais uma aí. Porque com o carro que eu tinha, que a gente tinha, não precisava ter forçado tanto, dado tantas voltas para passar pro Q3. Tanto que eu passei o Q2 em primeiro lugar. Eu fiz o melhor tempo no Q2
de pneu amarelo. Fiz 1,27,1, se não me engano. Foi 1,28,1, se não me engano. 1,28,1. O Tony ficou em segundo e tal, passamos pro Q2. Eu tava com 3 voltas a menos, tinha gasto 3 voltas a mais de pneu que o Tony. Quando foi no Q3, eu falei, bom, agora tem que ir para cima, vou com pneu vermelho, né, para garantir uma boa colocação, e fomos. A primeira volta eu fiquei acho que 160, eu fiquei 2 décimos mais lento que o Tony. 2 décimos mais lento que o Tony, ele ficou em primeiro. Porém, ele voltou para a pista e ficou dando algumas voltas e baixou mais ainda. Acabou aumentando a diferença para meio segundo. Eu resolvi ficar na minha, porque eu falei, vou poupar o pneu, porque nunca se sabe, né? Você pode precisar dos pneus aí vermelhos. Então a gente vem com 4 pneus vermelhos, né? 3 para quali e 1 para corrida, 2 amarelos e 1 branco. Então para corrida eu ia largar de amarelo, possivelmente ia colocar o vermelho e depois o amarelo para finalizar a corrida, ou colocar o amarelo como segunda opção e depois o vermelho. Se desse alguma catástrofe, eu colocaria o branco para tentar esticar a perna, né? Na corrida, eu falei, cara, eu tenho que largar bem. Tenho que largar na frente do Tony, que eu vou estar por dentro da curva. Se eu conseguir largar bem, eu posso assumir a primeira posição na primeira curva. E eu larguei bem, cara. Porém, eu fiquei com medo de passar direto naquela curva 1. Porque você ali vindo né, por dentro da curva, que já é ruim para você fazer, a curva para a direita. E pneu frio, freio frio, eu fiquei meio receoso e acabei freando cedo demais. E ele retomou. Se eu tivesse deixado o carro entrar um pouco mais na curva 1, um pouco mais para frente, eu tinha assumido a primeira posição ali naquela curva, e talvez a história da corrida pudesse ter sido diferente. De repente eu também poderia não ter ganho, né? De repente eu poderia ter ficado na primeira posição, e eu poderia ter desconcentrado, e eu poderia ter rodado, né? A gente não sabe também o que poderia ter acontecido. Exatamente. E aí, o resto é história, né, cara? A gente viu aí no vídeo, eu tava realmente mais rápido que ele no primeiro stint. Eu consegui imprimir um bom ritmo ali, mesmo com o pneu amarelo, consegui tirar a diferença. Só que aí quando eu cometi aquele erro, né, que eu distracionei, aí a minha corrida começou a ir para água abaixo. Eu comecei a meio que me conformar com a segunda colocação, porque depois eu não estava mais conseguindo imprimir um bom ritmo. Eu percebi que ele estava esperando eu entrar no box primeiro para ele tomar uma decisão qual pneu ele ia colocar, né? Creio eu que se eu tivesse colocado o pneu vermelho ali, ele iria colocar o pneu amarelo para tentar parar um pouco mais na frente e depois colocar o vermelho e vir comendo asfalto. Só que eu falei, vou colocar o pneu amarelo porque vou seguir a estratégia, fazer o quê? Vou seguir a estratégia. Dito e feito, eu parei e na volta seguinte ele parou e colocou o pneu vermelho. Para quê? Para chinelar, né? Aumentar a distância. Porém, o pneu vermelho, o apogeu dele é mais rápido, né? A vida útil dele termina mais rapidamente do que a do pneu amarelo, e foi o que aconteceu. Enquanto ele começou a perder rendimento, eu comecei a reduzir a distância entre a gente. Foi aí que ele foi e colocou o pneu amarelo, né? E ele colocando esse pneu amarelo, eu assumi a primeira posição, fiquei acho que 21 segundos na frente dele. Porém, já estava várias voltas com o pneu usado e comecei a perder rendimento. Ele começou a reduzir o tempo, 19, 18, 17. Falei, cara, a parada nos boxes consome mais ou menos 20, 22, 23 segundos. Se eu der mais 1, 2 voltas, que até depois eu vi até o Rafa comentando que eu deveria ter ficado mais umas 2, 3 voltas, mas eu pensei assim, ele já tirou 3 segundos. Se eu ficar mais 2, 3 voltas com esse pneu, ele vai reduzir a distância para 15. Eu vou entrar no box, ele vai me ultrapassar e a distância vai ficar maior ainda. Eu não vou conseguir pegar ele porque ele vai estar de pneu amarelo. E eu, com meu pneu vermelho, não vou conseguir alcançar ele porque eu vou perder rendimento. Foi aí que eu resolvi parar no box antecipadamente e colocar o pneu vermelho e sair o que Deus quiser. Falei,
vou tentar, né? Eu vou tentar, já que a distância não vai ser tão grande, eu voltei para a pista com 7 segundos de diferença dele. E aí eu comecei a tirar. Eu tava chegando a 5, acho que 5,9 segundos dele. Aí foi quando ele acabou rodando. Rodou e aí eu acabei passando. E eu fiquei 20 segundos na frente do cara que estava em terceiro, que depois virou segundo, né? Que acho que era o Schreiber. Ou era o Michael Pablo ou era o Schreiber, não lembro bem quem era. Eu falei, bom, agora eu posso parar, colocar mais um pneu vermelho, fazer a volta mais rápida da corrida e ir embora. Ou posso continuar, né, e tentar levar, porque modéstia à parte, eu consigo gerenciar bem os pneus. Eu sou um cara que consigo controlar bem o gerenciamento do pneu, consigo levar bem. Eu tinha feito 20 e poucas voltas com esse pneu vermelho. Capenga, mas consegui manter o carro sem rodar, sem nada. Mas aí eu pensei, pô, se eu parar, o cara que está a 20 segundos de distância de mim, ele vai encostar, vai ficar 1, 2, 3 segundos de distância. Isso aí pode me desconcentrar, eu posso distracionar também, posso rodar e minha corrida pode ir para água abaixo. Eu vou segurar esse pneu e vou levar. Mesmo que ele venha tirando 1 segundo por volta, faltam 19 voltas, não vai dar tempo. E realmente foi o que aconteceu, não deu tempo, não deu mais tempo. Eu estava devendo combustível, então vim fazendo uma política aí de economia, reduzindo, colocando na econômica de vez em quando, mantendo um ritmo mais ou menos, né? Mas sem esmorecer. Reduzir um pouquinho o combustível, depois normal, econômica, normal, até conseguir equilibrar e foi só alegria. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora que vem a China, vai ser osso duro de roer, viu? Mas foi sensacional, né? Foi uma vitória muito boa. Conseguiu. E tá no campeonato, né? Agora tá na disputa direta pelo campeonato. É óbvio, estamos só no começo, tem muita coisa pode acontecer. Mas de qualquer maneira, no mínimo você acendeu uma luzinha de alerta lá pro Tori Peterson, né? E isso é muito legal. Alex, vamos caminhando para o final. Estamos com mais de 1 hora de programa já. O tempo passa, cara. Ô, louco. O tempo voa. Mas quando a conversa é boa, o negócio vai rápido mesmo. Sim, antes de finalizar, eu lembro que você tinha falado que queria saber o que eu estava achando da reality. Cara, eu sou suspeito para falar. Eu me divirto muito aqui. Como eu falei, eu me sinto um piloto, não um piloto virtual, eu me sinto um piloto real, entendeu? De Fórmula 1. Eu levo os treinos a sério, eu me divirto com o XP Cards, eu me divirto com os leilões, eu acho engraçado, eu acho bacana esse lance de você ir lá e... É tenso, mas você ir lá e dar um lance maior e tal, ter que comprar o carro que você vai correr, tá sendo para mim muito divertido, entendeu? Algo muito, muito gratificante participar, a competição, os desafios, entendeu? As rivalidades, as ultrapassagens, o cara vem, ultrapassa você. É isso que eu busco, cara. É essa adrenalina, entendeu? A gente, quando termina a corrida, fica todo mundo com cara de bravo, né? Impaciente e tal, por causa da bendita adrenalina. Mas acho que é isso que a gente procura, é isso que a gente busca mesmo, cara. É muito legal. Reality, assim, vocês têm um diferencial enorme. A organização, vocês estão de parabéns. Eu não vou ficar falando muito, que senão vira rasgação de seda. Parabéns, Reality. Sou muito contente, muito satisfeito em disputar um campeonato aqui. Show, cara. Valeu. A gente só tem a agradecer. E a gente é muito contente também de ter você aqui com a gente, um cara muito legal, agregador, né? Muito legal isso. É importante passar para as pessoas também que estão vendo com a gente o seguinte: a Reality é um grupo fechado, né? Não entra qualquer um mesmo. A gente convida pessoas, né? Isso não quer dizer que não vai entrar iniciante. Sim, a gente vai conversar antes. Nós temos os diretores de cada campeonato. O cara vai conversar com você, o diretor vai ver se de fato você está a fim de aprender, qual o seu perfil. Ah, legal, pá, entra, começa a aprender. Daqui um pouquinho você já está disputando, daqui um pouquinho você está participando de um campeonato mundial, daqui um pouquinho você está ganhando corrida, desde que você tenha esse espírito que o Alex mostrou pra gente. Então, pra gente é muito gratificante ter você nas pistas. Ter você também participou do Mesa Virtual, foi show de bola. Bom, participar desse universo da reality, isso tudo pra nós é uma alegria.
Alex, queria agradecer, cara, do fundo do coração, todo esse teu tempo, a sua correria, chegou do trampo, pra gente fazer aqui a gravação, mas, cara, agradeço do fundo do coração mesmo. Foi, pra mim, uma honra poder falar com você, poder trazer um pouquinho da sua história. A gente quer levar para todo mundo isso. Quem somos nós, né? O que a gente faz? Esse amor que a gente tem, todos nós, pelo automobilismo virtual, e poder levar um pouquinho dessa história para todos, isso é muito jóia. Alex, obrigado, valeu pela sua dedicação, valeu pela sua qualidade, não só como piloto, mas também como ser humano. Obrigado, cara. Obrigado, um abraço. É isso aí, então está terminando mais um Bora Lá com o Fábio Bispo, hoje com essa história sensacional do Alex Conceição. O número 3 vai ser com o Thiago Arengue. O próximo Bora Lá é Thiago Arengue, então você não pode perder. Fica atento às nossas redes sociais para você saber o dia certinho quando vai ser a entrevista com o Thiago Arengue. Valeu? Grande abraço, gente. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Reality XP, um universo de experiências.